tecnologia acelerou, internet conectou, você não se ligou. Vai ficar aí parado, desinformado assim. Vem pra cá se conectar, vem falar de BIM. A mudança precisa de você e você precisa de BIM. A mudança precisa de você e você precisa de BIM. A hora é agora, a hora é agora, BIM CREA SC. A hora é agora, a hora é agora, BIM CREA SC. BIM CREA SC. BIM é pra você. Estamos de volta para o terceiro painel do segundo BIM CREA SC. E neste bloco, vamos falar sobre o ensino de BIM. Para falar sobre Model Use, convidamos a professora Regina Ruschel, engenheira civil, doutora em engenharia elétrica e automação, professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas, no programa de pós-graduação em arquitetura, tecnologia e cidade. Recebeu o prêmio BIM Sinduscom 2016-2017 na categoria Academia, coordenadora da especialização Master BIM especialista do EasyTech e uma das maiores referências de BIM no Brasil e no mundo. Qual é o profissional BIM que precisamos? Para responder essa pergunta, convidamos o professor Eduardo Ribeiro. Eduardo é doutorando em arquitetura no PROARC, FAO, UFRJ, sendo bolsista CAPES, mestre em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 2018. Atualmente é consultor BIM, professor convidado da FG, IPOG e IMBEC e coordenador do curso de formação executiva de BIM da FGV. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em tecnologia de arquitetura e urbanismo. E para falar sobre a experiência de um projeto colaborativo com um CDE, o projeto de Hospital Covid, o professor Leonardo Manzioni, mestre e doutor pela Poli-USP, autor da especificação OpenBIM do Manual de Santa Catarina, consultor e pesquisador, professor de gestão de projetos no MBA da Poli-USP, coordenador do grupo Ambiente Comum de Dados do GT de Processos BIM na CEE 134 da ABNT, representante do sistema BIM-SYNC, diretor da Coordenar Consultoria e um dos grandes nomes de BIM no Brasil e no mundo. Para coordenar esse painel, o professor Lori Crisel, arquiteto, urbanista, especialista em neurociências e comportamento humano pela PUC do Rio Grande do Sul. Professor e coordenador de pós-graduação nas áreas de arquitetura, neuroarquitetura, design, iluminação e BIM. Tem um excelente debate, um excelente painel. Passo a palavra agora para o Lori fazer as apresentações. E eu desejo a vocês um excelente debate, uma excelente apresentação. É com você, Lori. Lori, seu fone está mutado. Ok, me ouvem? Sim, te ouvimos. Perfeito. Obrigado. Eu mencionava que é um prazer imenso estar aqui com todos, com esse super time de profissionais. Muitíssimo obrigado à Kézia, Conexão BIM, pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui como mediador com esses 3 grandes nomes do universo BIM no Brasil e também no contexto internacional. E a gente vai começar aqui pela nossa queridíssima colega, a Regina Ruschel, falando sobre Model Use. Suas considerações a nós, queremos aprender muito com você. Muito obrigada, Lori. Um prazer estar aqui, agradeço também a Kézia pelo convite. O ano passado estive na primeira edição desse evento em Santa Catarina, foi um prazer estar lá em Florianópolis com todos, agora de novo participando remotamente, desejando que todos nós nos cuidemos, né, saibamos viver no meio do risco, com respeito e cuidado, né.
Você deseja que eu já inicie? Isso, por favor, Regina. Tá. Vão acontecer questionamentos em relação dos nossos participantes. Eu vou moderando aqui e passo eles a você. Tá, eu vou Fique fazer... à vontade. Tá, vou fazer o meu share screen. Vou ampliar aqui a minha... e iniciar. Bom, então hoje eu estou participando do painel de ensino de BIM e vou falar para vocês os usos do modelo. Essa fala, ela faz parte, assim, os usos do modelo, na verdade, são um projeto chamado Projeto F2, da iniciativa BIM-I internacional, do BIM Zucker, Bilal Zucker. E se eu fosse traduzir o nome desse projeto para inglês, para português, seria Gabaritos para Usos do BIM. Na verdade, esse projeto, ou esse template, esse gabarito para descrever usos do BIM, foi realizado por um grupo, e esse grupo que está aqui, Fernanda Machado, Lorena Moreira, Paula Mota e Bruno Mota, e o Bilal Zucker coordenando o projeto como um todo. Agora, por que Model Uses, né? Nossa prática, toda vez que a gente fala de usos do BIM, ou no nosso caso a gente denomina usos do BIM de Model Uses, nós estamos falando de aplicações do BIM em processos específicos da nossa prática de arquitetura e engenharia. Por exemplo, gestão de ativos, automação predial, e hoje eu vou estar falando sobre a detecção de interferências que faz parte da compatibilização de projetos. Então, os Model Uses, esses usos do BIM, fazem parte de toda a implementação, projeto de implantação BIM e todo projeto de execução BIM. São processos complexos e, geralmente, a literatura existente os descreve de forma superficial. Existe na iniciativa BIM-E uma ferramenta chamada BIM Dictionary, que ali a gente... para cada termo, para todo o vocabulário do BIM, a gente explica esse termo com um parágrafo. E os Model Uses são termos que participam desse dicionário do BIM, mas não se comportam, não é suficiente descrevê-los como um parágrafo. Então, esse template, esse gabarito de escrever um Model Use, foi, então, incorporado ao BIM Dictionary, e assim dá um valor agregado ao conhecimento compartilhado. Esse template, para descrever os usos do BIM, ele é estruturado, é uma forma estruturada da gente colocar informação, estruturada em formas de categoria, dentro das categorias propriedades, depois, finalmente, as propriedades descritas por campos. E essas categorias são básicas, onde a gente faz uma descrição, uma identificação, uma descrição breve daquela aplicação. Avançada, onde a gente descreve, então, os recursos necessários para o desenvolvimento, como documentos, softwares e métodos. E atividades, o passo a passo de como executar aquele uso. E no final referências. Aqui eu tenho a descrição visual, esquema visual que representa esses templates, descrito em forma de categoria, propriedades, finalmente, os campos que descrevem, então, o conteúdo. Agora, eu vou mostrar esse template, esse gabarito, aplicado para Clash Detection, ou, em português, detecção de interferências, e ao final da minha fala, eu vou dar um insight de como isso pode ser aplicado no ensino. Então, em termos de propriedades básicas, a gente tem a descrição. E a descrição para o Clash Detection é que ele representa um uso de modelos 3D para coordenar diferentes disciplinas, identificar, resolver possíveis conflitos entre elementos virtuais antes da construção ou da fabricação. Ainda, em propriedade básica, enumerar os propósitos daquele uso é importante. No caso da detecção de interferências, fornecer modelos BIM livres de interferências, identificar problemas na fase de projeto, verificar se há interferências entre sistemas ou componentes do edifício, melhorar a colaboração e acompanhar a resolução desses conflitos. Agora, aqui já entrando
rapidamente, exemplificando as propriedades avançadas aqui nos termos dos aplicativos. Então, para o Clash Detection, para a detecção de interferências, a gente criou uma tabela, onde, então, os softwares que podem ser utilizados são enumerados, o vendor, a descrição a macro para que ele serve, a descrição que o software dá, se ele é um software local ou em nuvem, o link oficial da página para aquele software, se esse software participa de mais um uso, então aqui vão o código dos usos, e no caso aqui de Clash Detection, se ele faz hard, soft ou a Clash temporal, e se ele tem plugins, certo? Depois, já entrando na categoria de atividades, no passo a passo. O passo a passo é descrito de várias formas. A primeira delas é pelo fluxo, pelo mapa de processo, e aqui a gente identificou, então, etapas macro, como definir a estratégia de Clash, preparar os modelos para Clash, federar os modelos, preparar, então, a Clash, executar a Clash, analisar o resultado da Clash e encaminhar para uma solução. Todas essas atividades também são por nós descritas em subatividades e dentro dessas a gente também descreve cada uma delas. E é o que eu vou mostrar no próximo slide. No próximo slide eu vou abrir essa caixinha aqui, tá, para vocês. Então, a gente vê aqui, ó, o detalhamento, tá, de definir estratégias de detecção de conflitos. Eu tenho que, primeiramente, identificar pré-requisitos em termos de modelos, documentação e conjunto de dados. E a gente faz isso, esse detalhamento para cada uma dessas subatividades aqui. Então, esse é um material que descreve o Model Use bastante, muito mais do que qualquer outro material hoje disponível. Agora, nós também mostramos uma lista completa de referências em termos de artigos de periódicos, capítulos de livros e esforços similares. Agora, então, aqui a gente tem eu trouxe para vocês o que o Model Use pretende. Ele quer educar, ajudar em processos de avaliação e ajudar em processos de desenvolvimento de competências. Com relação a desenvolver competências, se eu voltar aqui para esse slide, todas essas palavrinhas aqui que estão em vermelho são as competências que envolvem esse Model Use, de definição, de preparação, de federação, de execução, de análise e de solução. Então, a gente, quando sai de um curso, a gente deve querer, né, quando a pessoa sai por um curso que deseja aprender Clash Detection, ele tem que sair com todas essas competências aguçadas, todas essas competências iniciadas, de verificação, de identificação, de execução, e assim vai. Aqui eu mostro, nesse slide, como aplicar, então, no ensino esse material. Por exemplo, as propriedades básicas e as avançadas podem subsidiar momentos de conceituação daquela disciplina ou treinamento. O fluxo de atividades, ele vai ordenar o conteúdo, ordenar como eu vou ensinar a execução desse uso. E as referências são material extra de consulta que o professor pode fazer para o aluno expandir o conhecimento dele. Então, aqui, bem macro, uma proposta de estruturação de disciplina ou de um curso, em termos de Clash Detection, seguindo esse Model Use. Inicio com o processo de conceituação, depois eu abordo estratégias de Clash, que tem a ver com pensar nos pré-requisitos, nos critérios de solução, nos ciclos de desenvolvimento, nos ciclos que eu posso executar essa Clash, porque eu posso executar a Clash primeiro no andar, depois no andar na cobertura, depois no térreo, depois no subsolo, depois em elementos de verticalização. Quer dizer, eu tenho que ter estratégias e tenho que ensinar isso para o aluno, né? Não só ensinar a executar o Clash.
como eu preparo um modelo para a federação, como eu executo a junção de todos os elementos, como eu executo, então, a preparação da clash, porque na hora que eu vou preparar uma clash, eu tenho que juntar, para executar uma clash, eu tenho que preparar um monte de parâmetros, tem que dizer se essa clash é do tipo hard, se ela é do tipo soft, se ela é do tipo de timeline, quais os elementos que vão ser confrontados, né? Então, eu tenho que ensinar também a questão da preparação, depois a questão da execução. Depois, quando eu tenho os resultados, eu tenho que ensinar também para a pessoa a classificar esses resultados, a criar grupos desses resultados, e dentro dos grupos fazer priorização de quem tem mais prioridade, de quem eu devo dar mais foco em trabalhar com. E depois eu tenho que ensinar como fazer relatórios, como exportar, como documentar esse processo. Agora, os próximos passos desse projeto, então, em 2018, nós fizemos aquele esquema conceitual, em 2019, nós aplicamos esse esquema em cima do Model Use Clash Detection, que eu acabei de mostrar o conteúdo de forma minimalista para vocês. Agora, em 2020, nós estamos trabalhando numa estratégia de como agora replicar isso para todos os 76 Model Uses da lista do Bilal Sucre, e depois, em 2021, a gente vai entrar num processo de trabalho intenso para conseguir descrever todos os usos nesse formato. E aqui está de novo o grupo da Fernanda, que é da Autodesk, a Lorena, que é da UFPA, Paulo e Bruno, que são da Cipro, e o Bilal, que é da Change Agents ESC. E quando a gente, então, em 2021, terminar a descrição de todos os 76 Model Uses, a gente tem uma documentação como essa, que pode, então, dar subsídios para treinamentos e cursos em BIM, em todos os usos aplicados do BIM. Então, aqui eu fecho a conversa rapidamente com vocês. Estou muito interessada em escutar meus colegas de painel e depois a responder as perguntas de vocês. Agradeço muito essa participação. Agora tenho que descobrir como eu... Já estamos com você, Regina, já estamos com você. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua fala, pelo modo como você trouxe, né? Muito, muito bem orientativo, e obrigado por ter trazido também essa composição, inclusive, da questão da evolução do template, da ideia, do processo. Muitíssimo obrigado. Nós vamos conversar agora com o nosso querido, eu tenho por hábito chamá-lo de professor, né, professor Leonardo Manzoni, trazendo aqui a questão da experiência de projeto colaborativo com o CDE e projeto do Hospital Covid. Professor Leonardo, prazer imenso em revê-lo. Por favor, a palavra toda sua. Boa tarde, Lori, boa tarde, Kézia, boa tarde, professora Regina, boa tarde, Dudu, boa tarde a todo mundo que está assistindo. É um grande prazer estar aqui para apresentar um resultado de uma experiência inovadora no ensino do BIM. A minha apresentação ela tem 13 minutos, já vou avisando, porque ela está gravada. Eu gravei o meu PowerPoint exatamente para eu não ficar muito animado e falar meia hora. Então, eu preferi gravar, porque aí eu consegui controlar mais ou menos dentro. Então, eu vou compartilhar a minha tela e vou passar o vídeo e vou mutar o meu microfone para não dar duplicidade. Vocês vão ouvir o áudio direto do meu computador. Então, eu vou começar e vamos lá. Perfeito. Obrigado, professor. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, professor. Não? Ainda não. Agora começamos. Agora começamos a ver. Estamos vendo o seu navegador. Exatamente, é isso mesmo que é para ver mesmo, é o navegador. Então, eu só vou agora entrar aqui no stream, eu vou mutar. Vocês poderão notar, no canto superior da tela, um QR Code.
Esse QR Code vai levar vocês para o site makebean.com, que é o meu blog de notícias. Lá vocês verão a apresentação na íntegra, poderão ter acesso aos trabalhos dos alunos, poderão ver todos os PDFs, navegar nos modelos e assistir aos testemunhos que estão gravados no vídeo. Olá, sou Leonardo Manzioni, diretor da Coordenar Consultoria BIM, mestre e doutor pela Poli-USP, autor da especificação OpenBIM do Manual de Santa Catarina, professor de gestão de projetos no MBA Poli-Integra, coordenador do subgrupo CDE do GT de Processos BIM na CEE 134 da ABNT e representante do CDE BIMSync no Brasil. Vou falar sobre uma experiência de ensino do planejamento e gestão de projeto colaborativo em BIM para um hospital COVID. Essa disciplina faz parte do programa Poli-Integra, do curso de especialização em gestão de projetos na construção, fornecido pela Escola Politécnica da USP. A disciplina se chama Planejamento do Processo de Projeto de Edifícios, com uma carga horária de 24 horas. Os objetivos são discutir os problemas que constituem as principais barreiras à melhoria da eficácia do planejamento do processo de projeto, ensinar técnicas de planejamento do processo de projeto, apresentar ferramentas de gestão que integrem as interfaces entre concepção, projeto e execução de obras com o uso da tecnologia BIM. Desafios que foram colocados. Como ensinar planejamento e gestão do projeto colaborativo na prática e à distância? Como ensinar conceitos de colaboração na prática? As mudanças de paradigmas que ocorreram nos conceitos. Planejar projeto não é planejar apenas entregas de desenho ou modelos, é sim planejar o fluxo da informação. Gerenciar projetos é fazer com que a informação certa chegue na pessoa certa, no momento certo, para fazer as coisas certas. A metodologia de planejamento adotada, ela se chama ADEPT. Ela utiliza a matriz DSM para estabelecer as precedências das atividades de projeto. As precedências se estabelecem pelas necessidades de informação. Projeto é informação viva. O resumo dessa metodologia, ela tem 4 passos. O primeiro passo é definir os processos de trabalho. O segundo é racionalizar o fluxo de informação, e essa figura que vocês estão vendo é a matriz DSM, que significa Design Structure Matrix. Essa matriz, ela otimiza e racionaliza o fluxo daquele processo do item 1, coloca as atividades em sequência lógica e, a partir daí, nós geramos as precedências para montar a rede PERT-CPM, que se constitui no cronograma de projeto, como todos conhecem. E o quarto passo é gerenciar as entregas das informações que estão previstas no plano de trabalho. Observem que as setas são ida e volta, pois o processo ele é bastante interativo, cíclico, interativo, dinâmico e baseado em informação. Gerenciar, planejar projeto não é cobrar entrega de modelo, não é cobrar entrega de desenho, é buscar otimizar o fluxo de informação. É tudo sobre informação. Para fazer a gestão do projeto, após a elaboração do cronograma geral, nós precisamos trabalhar com ciclos de médio e curto prazo. Para isso, a gente utiliza a metodologia Last Planner, que é originada da Lean Construction, só que no nosso caso, aplicada à gestão de projetos. Eu tenho ciclos semanais, tenho ciclos mensais, que se constituem nas 4 semanas, e os ciclos de curto prazo, eu sempre tenho que perguntar o que eu fiz na semana anterior e o que eu posso fazer
nas próximas, eu tenho que identificar e remover as restrições. Dessa maneira, eu consigo ir liberando as tarefas subsequentes, sempre lembrando que as restrições em projeto normalmente são falta de informação ou decisão. A outra mudança de paradigma foi no método de ensino. Não foram adotadas aulas expositivas. Foram substituídas por trocas, vivências e sínteses. O professor atua como facilitador. Os alunos são treinados a construir o conhecimento a partir da experiência prática. Ensinar colaboração a partir da vivência prática dos obstáculos existentes. São as dificuldades de comunicação e troca de informação. Eu percebi que a melhor maneira de ensinar colaboração para os alunos é que eles sentissem na prática quais são as principais barreiras que os projetistas encontram para a gestão do processo de projeto. Eu entendo que não adianta falar sobre, é preciso o aluno vivenciar para depois ele construir o conhecimento e aí sim ele está preparado, de fato, para exercer a colaboração em projetos. O trabalho da disciplina, a partir de um modelo de referência pelo grupo de Santa Catarina, através da engenheira Kézia, a quem quero desejar todos os agradecimentos pela pronta colaboração e nos fornecer modelos e dar seu testemunho, inclusive dando uma palestra para a nossa aula. Esse hospital precisa ter tecnologias enxutas de construção, processos rápidos, ele tem que ser modelado em BIM, ele usa um CDE, que é o BIM-Sync, para todos os dados e modelos, as equipes têm que se reunir semanalmente, as comunicações nas equipes somente através do formato BIM Collaboration Format, ou BCF, e foram definitivamente banidos e-mail e WhatsApp. Os softwares que foram utilizados no processo, o ArchiCAD e o Revit, eu quero agradecer a ambas empresas por terem fornecido as licenças acadêmicas, o BIM-Sync como ambiente comum de dados, o Visage para modelagem de processos, a DSM para racionalização do processo e o Microsoft Project para elaboração do cronograma. Quero celebrar que houve um convênio e o BIM-Sync para uso das licenças acadêmicas por 3 anos para 20 projetos da escola. Outra mudança foi o sistema de avaliação. Ao invés de darmos provas objetivas, elas foram abolidas. Foram substituídas por reuniões quinzenais de avaliação do progresso. A avaliação ela passou a ser da equipe como um todo, e não apenas individual. E foi dado um grande estímulo à autoavaliação. Aqui, nós estamos vendo as comunicações em BCF. Para aqueles que não conhecem, o BCF é um padrão da Building Smart, é um standard que você pode utilizar e deve utilizar para a comunicação. Aqui vocês estão vendo como as equipes conseguiram se comunicar, transferindo umas para as outras, os problemas, os clashes, as pendências, onde você pode ver responsáveis, datas e tarefas, e toda a comunicação ficou rastreada. Como é que a gente aboliu na prática o uso de e-mail? Como avaliação pelo processo, qual foi o nosso método? A gente entrava no BIM-Sync e via os tópicos que os alunos estavam desenvolvendo. Se não houvesse nada, era sinal que estava havendo comunicação em paralelo, usando o WhatsApp ou e-mail. Quando isso era detectado, os alunos foram informados. E aí, naturalmente, passaram a utilizar o CDE como meio de comunicação. Os resultados do trabalho. Essa aí é a turma. Trabalho do grupo 1, que inclusive conseguiu produzir desenhos a partir do modelo,
Isso não era uma exigência, mas eles foram além. O trabalho do grupo 2, o trabalho do grupo 3, o trabalho do grupo 4 e o trabalho do grupo 5. Agora, vamos ouvir os testemunhos dos alunos. O que é que eles dizem? Fazer a disciplina com o professor foi muito desafiador, porque a gente teve que experimentar e aprender novas formas de planejar e desenvolver projetos, e principalmente uma nova forma de nos comunicarmos com a plataforma comum de dados. Mas ao final foi bem gratificante, porque a gente conseguiu colocar em prática as coisas que a gente está vendo em teoria na sala de aula. Junto com o Leonardo Zioni, a gente teve uma experiência que toda a sala tentou denominar em uma palavra que foi, primeiro, incrível e, segundo, surpreendente. E também aprender uma nova forma, porque a gente estava muito acostumado a fazer o projeto de uma forma e a gente viu de uma forma totalmente diferente, como trabalhar todo mundo junto, sem estar todo mundo junto, né? Acredito que o grande aprendizado foi sobre a gestão do fluxo de projeto, a importância de fazer a gestão do fluxo e também sobre o ambiente comum de dados, sobre troca, sobre um ambiente que é colaborativo. E fazer parte desse trabalho, para mim, assim, foi um desafio, né? Novas metodologias, novas ferramentas, sem a experiência com o BIM, né? E tendo pouco tempo. Assim, a gente saiu totalmente da nossa zona de conforto, né? Aprender na prática é diferente, né? Faz a gente ir além. A informação que eu preciso naquele momento, isso foi, fundamental, assim, né? E o Manzioni é realmente o que todo mundo fala dele, é um excelente profissional, uma pessoa, assim, ímpar, e ele nos possibilitou um conhecimento na prática, assim, ele fugiu do convencional, digamos, cadeiras de slide, decorar e tal, a gente viu a colaboração na prática. E eu pude perceber uma forma de superar um dos maiores obstáculos ao aprendizado e à implantação de novos processos, que é a resistência à mudança. A forma que foi aplicada essa disciplina fez com que os alunos começassem para valer, produzissem com frequência e aprendessem durante o processo. Isso eu tenho certeza que trouxe resultados muito sólidos, muito consistentes. Ok, estamos aqui para relatar um pouco da experiência que foi feita no curso do professor Leonardo Zioni, do qual eu sou coordenador, e a gente viveu uma situação ímpar, porque nós tínhamos uma turma de pós-graduação e estávamos no meio da pandemia e o curso se tornou virtual, aquele que era presencial, a gente passou a trabalhar à distância, e foi a oportunidade que se teve até para melhorar o curso. Então, o Leonardo, ele na disciplina que ele ministra, ele pegou essa ideia e, junto com o Eduardo Mendonça, eles desenvolveram um método de ensino na prática em que os alunos usaram realmente as ferramentas de colaboração, desenvolveram projetos, discutiram em cima de um projeto real como que isso funcionaria, apresentaram os resultados, a gente participou dessa discussão, a gente viu todos os trabalhos ficaram excelentes e a gente percebeu que todo mundo aprendeu. Então, a oportunidade se transformou realmente na mola propulsora da mudança e o curso que já era bom ficou ainda melhor. Então, parabéns a todos envolvidos, Leonardo, Eduardo, todos os alunos da turma, e eu estou muito feliz de ter visto, junto com vocês, esse resultado do aprendizado que foi dado na disciplina este ano. Parabéns! Olá,
Perfeito, professor Leonardo, muitíssimo obrigado. Ficamos muito felizes em conhecer o desenvolvimento desse case que o senhor trouxe, aí, extremamente contemporâneo e de acordo com o que estamos vivendo hoje, mostrando o quanto o BIM se interpola nas mais diversas realidades e necessidades, e muito felizes também em vermos o feedback dessas pessoas que tiveram a oportunidade de ter esse momento de aprendizagem com o senhor, e como não poderia deixar de ser, todos eles aí encantados com o relato. Muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Muito obrigado. Vamos agora, obrigado, professor Leonardo, vamos agora conversar com outro super mestre aí da área de BIM, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, até mesmo porque em conjunto com o Kézia, estamos aí em um grande projeto também, obviamente que pelo próprio bloco aqui de ensino na área de BIM, que é o nosso querido Eduardo Ribeiro, aí me atrevo a chamá-lo de Dudu, o Dudu Ribeiro, a gente carinhosamente o trata assim no universo BIM, e ele vai conversar conosco sobre qual é o profissional que BIM, né, qual é o profissional de BIM que nós precisamos no mercado, e ele, obviamente, com toda a sua bagagem, ele tem muito a contribuir conosco. Querido Dudu, a palavra toda sua aí. Muito obrigado, grande mestre Elori, o mestre dos mestres, né? Muito obrigado por estar aqui, obrigado a Kézia pelo convite, a todos. Bom, vou começar compartilhando aqui a minha tela. Vocês estão enxergando minha tela aí, né? Por enquanto não, Dudu, mas daqui a pouquinho, agora sim, está carregando para todos, já está conosco a sua tela, Dudu. Obrigado. Então, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouquinho do que eu venho estudando, do que eu venho praticando, né? Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Ribeiro, também conhecido também como Dudu Ribeiro, como o Leonardo me chamou, como o Lori me chamou, sou arquiteto urbanista, tenho mestrado em arquitetura, né? Onde eu tratei das discussões, né, da adoção do BIM no processo de projeto, com ênfase na parte de aprovação de projetos. Estou fazendo doutorado pela UFRJ, onde também estou discutindo as questões de adoção de BIM em escritório de arquitetura. Eu fui consultor pela Organização Pan-Americana de Saúde, onde eu tive a oportunidade de trabalhar nas estratégias de implementação do Ministério da Saúde. Sou professor convidado da Fundação Getúlio Vargas e do IPOG, onde é coordenado aí pelo mestre Lori. Também trabalho com consultoria na parte de implementação BIM. Eu vou começar a minha apresentação fazendo uma pequena reflexão, né, e que vem um pouco com a questão do tema principal aqui do debate, que é ensino de BIM, ou BIM no ensino. E a reflexão que eu quero colocar, uma minhoquinha na cabeça de vocês, precisamos ensinar BIM, ou precisamos ensinar colaboração, compatibilização, como foi colocado pelo Leonardo e pela Regina anteriormente, ensinar arquitetura, ensinar engenharia, utilizando as tecnologias digitais de comunicação, informação, onde o BIM é inserido nisso. Bom, então, esse é um momento de reflexão que eu vou deixar vocês pensando aí, mas eu vou voltar ao assunto principal. Qual é o profissional BIM que precisamos? Para a gente entender um pouquinho qual o profissional BIM que precisamos, é importante a gente entender um pouquinho sobre o que é BIM. Eu sei que existem já inúmeros conceitos falando sobre o que é BIM, bom, mas eu gostaria de trazer um aqui, que quando eu vi pela primeira vez me impactou bastante, e eu falei, realmente, é isso. Bom, BIM, 10% tecnologia e 90% sociologia. Isso eu trouxe de um livro que eu li quando eu estava ainda fazendo mestrado, é um livro de 2011, né, que é o BIM Integrated Design, Strategies for Architecture Practice, né, onde ele traz isso, que 10% é tecnologia e 90% é sociologia, e a sociologia ela está ligada diretamente às questões gerenciais da empresa,
em termos de liderança, planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios, a parte administrativa, que tratam sobre as políticas, a gestão dos contratos, análise e gestão dos riscos, o processo de qualidade do produto, a coordenação dos trabalhos, processo de colaboração, das questões relacionadas em si à implementação, da questão da capacitação, né, das diversas competências, que uma delas a professora Regina trouxe aqui para a gente, né, e quando a gente trata de tecnologia, a gente está tratando do software, dos recursos tecnológicos, das questões de TI, CDE, enfim. Bom, e quando a gente pensa no BIM, né, como sociologia, a grande parte das atribuições, elas estão relacionadas diretamente à questão da gestão, né, até que um pouco antes eu acabei falando gestão de várias gestões, né, e posso citar mais outras aqui, a gestão da qualidade, gestão de contratos, a gestão dos clientes, a gestão organizacional, e quando a gente trata de BIM, uma das coisas fundamentais é a gestão da informação, que é fundamental porque, no final das contas, o importante do BIM é o I, que é a informação. E quando a gente trata um pouquinho da gestão da informação, pensando em um processo genérico, né, da gestão da determinação, a gente tem alguns passos aonde a gente inicia todo esse processo da gestão da informação nas determinação dos requisitos, né. Depois a gente tem no processo de captura dessas informações, e aonde a gente vai principalmente também fazer a organização e a modelagem da informação, a distribuição, onde a gente trata das questões de colaboração e o uso, né, como foi apresentado, um dos usos foi apresentado pela professora Regina. Então, os profissionais de BIM que a gente precisa hoje no mercado, eles têm que estar muito atentos à questão da gestão da informação, né, principalmente quando a gente trata todos esses itens. Uma discussão que tem tido bastante, né, que está na vanguarda aqui, o pessoal tem discutido bastante, é a ISO 19650, onde poderia ter vários viés, mas como isso, né, está na flor da pele das discussões, né, eu acabei trazendo o exemplo da ISO em relação a essa questão da gestão da informação, que ele coloca principalmente alguns requisitos de informação, que no final das contas é a base para todo o processo de gestão, né? Então ele coloca as questões de requisitos de informação organizacional, requisitos de informações de projeto, de trocas de informação, de informações de ativos. Então a gente precisa ter uma quantidade de profissional que entenda dessa questão dos requisitos e que eles consigam definir e trabalhar com os requisitos de informação, para a gente ter a base bem consolidada, para a gente conseguir caminhar com o BIM e ter efetividade lá no final do processo, né, na gestão de ativos. Bom, a ISO também, ela traz algumas novas funções em relação ao gerenciamento de informação. Essas funções, na verdade, elas são trazidas principalmente, né, são termos usados trazidos pela PAS, né, onde a gente indica algumas funções que o objetivo principal é fazer o gerenciamento da informação em diversos níveis, desde a concepção dos projetos, da construção e da gestão dos ativos. Bom, e a princípio, né, tem 3 níveis, um dos níveis é o gerenciamento de informações de ativos, um outro é o gerenciamento de informações do projeto, como se, e o gerenciamento de informações das atividades mesmo, né, das disciplinas. Bom, recapitulando um pouco aquele primeiro gráfico que eu coloquei, e é colocado claramente, né, nesse livro que eu trouxe, que eu li, onde 10% é tecnologia e 90% sociologia, aí vem uma pergunta, né,
como que é a dedicação para a adoção de BIM hoje. Hoje, o que a maioria que a gente vê é que 10% é sociologia e 90% é tecnologia, né? Então, e aí eu vejo, voltando naquela reflexão feita por mim no começo, enquanto a gente estiver tratando de ensino de BIM, a gente vai estar abordando muito mais tecnologia do que sociologia. A partir do momento que a gente tratar das questões relacionadas aos desenvolvimentos dos projetos, à colaboração, né, a gestão da informação, que foi colocado muito, foi muito bem colocado na apresentação do Leonardo Manzioni, a gente vai estar trabalhando as questões sociológicas, e eu acredito que assim a gente vai conseguir ter realmente uma adoção com eficiência no que a gente trata de BIM. Bom, gostaria de agradecer aqui mais uma vez a Kessia, ao pessoal da organização, por esse evento que está sendo maravilhoso, né, e coloco aqui os meus dados, né, meus contatos aqui para qualquer dúvida futura, enfim, para isso aí. Obrigado mais uma vez, e parar a minha companhia. Gratíssimos nós aqui, Dudu, muitíssimo obrigado. Bom, já publicamente já assumiu o Dudu, né? Então agora vamos trazer um pouco dos questionamentos que o nosso público trouxe. Inicialmente, eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente ao convite da Kessia, Conexão BIM, sempre trabalhando aí muito para trazer informação para nós, aos queridíssimos colegas aqui, Regina, Leonardo, Dudu, muitíssimo obrigado pelo carinho, obrigado a todo o público por nos assistir, e surgiram algumas dúvidas aqui, alguns questionamentos trazidos pelo público, enquanto vocês faziam a apresentação, eu vou reportá-los aqui, e aí peço a gentileza de nos auxiliarem. Regina, durante a sua fala, o William Dias trouxe o seguinte posicionamento: não seria interessante para as instituições de ensino incluir no portfólio cursos voltados para o público técnico? A aceitação e quórum seria muito interessante, acredito eu. O mercado de BIM no Brasil carece de boas capacitações voltadas para esse público. A demanda por capacitação em BIM está também nos bons níveis de conhecimento, logo abaixo das graduações. O Brasil só tem a ganhar. Então, o William questionando aí sobre a questão de a inclusão de portfólio de cursos BIM para o público técnico, Regina. Essa pergunta é muito interessante e ela tem duas respostas. Com certeza, isso é muito importante. A gente já vê movimentos no Brasil, principalmente pelo Senai, para modificar e atualizar os cursos técnicos de edificação. Então, é verdadeiro, muito importante isso que o William, certo? Perguntou. William, perfeito. Okay. Outra coisa que, de certa forma, o Eduardo também tocou, e que ocorre muito no Brasil, são as especializações. As especializações, elas abrangem uma formação técnica, como o Dudu falou, com certeza é mais ensino de BIM do que BIM no ensino, né? Na graduação, né, a gente tem BIM no ensino, né? Porque você está ensinando engenharia, você está ensinando arquitetura, e BIM entra ali, né, com cheiros de BIM, pontualmente, né? Mas se você quer ter uma formação realmente técnica, onde BIM é a ênfase, então você vai nesses cursos de especialização, que são cursos de extensão de 30 a 60 horas, de aperfeiçoamento de 180 horas, especialização 360. Isso no Brasil nós temos em quantidade, tá? E muitas possibilidades, e sim, é verdade, William, é preciso colocar esforço nisso, tá? O problema é que as universidades, vou dizer, públicas, né, as privadas já estão fazendo essa formação técnica com um certo fôlego, as públicas ainda não, tá? Porque quando você olha para a pós-graduação, as públicas têm um olhar maior na pós-graduação, nas especializações ou nas pós-graduações acadêmicas. Aí, então, a gente ensina outro tipo de BIM. A gente ensina pensar BIM, criar conhecimento em BIM, não dar conhecimento.
Então, quem está fazendo um mestrado, um doutorado em BIM, numa formação acadêmica, ele não está lá para ganhar conhecimento em BIM, ele está lá para criar conhecimento em BIM. Ele está dando sempre um passo a mais. E é muito difícil fazer isso, porque ninguém está te ensinando BIM, né? Você tem uma disciplina de BIM pontualmente e você tem que gerar conhecimento BIM. Você só faz isso pesquisando, né? Mas acho que respondi, não espero ter respondido. Com certeza. Com certeza. Regina, e durante a sua fala, muito grato a você pela resposta, ao William também pela participação, e durante essa sua fala, um outro colega, o Emanuel Neri, ele trouxe o questionamento de como é possível acessar o Model Use Template. Você havia dado a resposta através de um link, eu acredito que a nossa equipe aqui de suporte possa colocar ali para o público, né? Então, você tinha comentado ali do BIM Dictionary, né? Eu até repliquei aqui agora pelo BIM Dictionary, aí pedi a gentileza dos colegas aí do suporte nos auxiliarem a levarem o link para o público. Muito obrigado, Regina. Obrigado pelo carinho e pela participação aqui. Leonardo, durante a sua fala, muito similar aí ao questionamento que veio agora há pouco, houve questionamento sobre onde podemos obter as principais teses sobre BIM. Você também trouxe ali o link do MakeBIM, né, o makebim.com. Vou pedir para que as pessoas, para que a nossa equipe aqui nos auxilie na colocação desse link, mas reportando a você, né, ali é possível encontrarmos essas teses, esses conteúdos. Acho que você está mutado, Leonardo. Ok. O MakeBIM é um site que eu desenvolvo sobre notícias sobre BIM que são relevantes. Eventualmente, eu até publico alguns artigos ou trabalhos de terceiro, mas o objetivo dele é dar notícia e informar. Ele é o MakeBIM, ele não é o FakeBIM. Né? O MakeBIM está cheio por aí. E essa apresentação na íntegra, como tem PDFs dos alunos, eu coloquei todos os PDFs dos trabalhos e também esse vídeo, para que todos possam assistir novamente e principalmente ver os trabalhos detalhados dos alunos, que aqui eu só mostrei uma visão geral, tá? Agora, esse site que a Regina colocou é o que eu também recomendaria. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. E, Dudu, durante... Deixa eu fazer uma... Claro, por favor, Regina. Dizendo, é aquele do BDT, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Se qualquer um for ali, esse daí, ele vai lá na busca avançada e coloca BIM no título, porque se você colocar aqui na busca simples BIM, vai vir um cara que tem sobrenome BIM, vai acabar com a sua busca. Tem que ir na busca avançada, no título, colocar BIM, você vai ter a lista de todas as dissertações e teses brasileiras com o link para o repositório da universidade. Perfeito, muito obrigado, Regina. Dudu, durante a sua fala surgiu um questionamento do colega Rodrigo. Eu vou direcionar a você, mas acredito que seja a todos os componentes aqui do grupo, né? O Rodrigo questiona que ele gostaria de saber quantas horas de ensino de BIM tem na graduação de engenharia. Aí vai muito da grade, né? Como eu disse, assim, eu acho que BIM, ele tem que estar no ensino desde que quando você entra na graduação, né? Desde o primeiro momento, assim. E você termina. Então, eu acho que tem que estar em todas as horas, né? Porque, como eu disse, e a Regina ressaltou muito bem na graduação, estão se ensinando arquitetura, estão se ensinando engenharia. Então, eu acho que é importante a gente já utilizar as tecnologias digitais para poder usar os recursos tanto para poder ensinar, quanto também para poder desenvolver os projetos. Perfeito, perfeito. Eu queria complementar isso também. Por favor, por favor. Eu tenho uma visão que o BIM é um meio para você ensinar. E eu concordo com o Dudu pelo seguinte, quando você entra na faculdade de engenharia, uma das primeiras disciplinas que você faz é desenho técnico.
vai aprender desenho técnico, vai aprender geometria descritiva, acho que você tem que continuar aprendendo geometria descritiva e até fazer o desenho técnico com esquadro, regra paralela, para você saber exatamente o que você está fazendo. Só que ao invés de aprender AutoCAD, você já entra direto aprendendo o BIM. E acredito que seja a linguagem da engenharia. Nós usamos desenhos, nós vamos usar modelos. Esse negócio de ensinar BIM como uma disciplina estanque, eu não concordo, acabo ensinando a usar software, fazer casinha. Então, assim, acho que ainda é uma coisa que, na minha opinião, não caiu a ficha geral. A gente precisa debater muito sobre exatamente isso, né? Porque você tem um conservadorismo muito grande nas universidades, tem professores que são avessos totalmente a aprender BIM, e fica restrito aquele círculo de 2 ou 3, né, que sabem, então vão dar uma matéria isolada, então fica muito dissociado. Eu acho que isso aí eu concordo com o Eduardo, e a minha visão é essa. Com relação à carga horária, eu não dou aula na graduação, a professora Regina tem mais contato aí com a Unicamp, talvez ela pudesse ter mais dados precisos a respeito. Perfeito, hoje nós temos, assim, acho que a gente ainda está engatinhando para incorporar BIM no ensino de arquitetura e de engenharia. A gente tem várias iniciativas, a grande maioria delas são pontuais, no sentido de o BIM ser incluído em disciplinas específicas. Então, tanto disciplina do início do curso, que envolve ensinar a modelar, como disciplinas mais para o meio, para o final do curso, que envolve ensinar a realizar análises, certo? E também colaborar, né? E tem que pensar também que BIM é uma coisa a ser ensinada na graduação muito diferente de CAD, porque CAD, com uma ferramenta de representação 2D, você representa todos os projetos possíveis, de arquitetura, de instalações prediais, hidráulica, de ar-condicionado, de estruturas. E com BIM não é assim, porque é modelagem. Então, você não pode botar o ensino da modelagem BIM no ombro de um único professor, porque eu me sinto confortável a ensinar modelagem BIM para o projeto arquitetônico, mas eu não me sinto confortável a ensinar para sistemas prediais, porque eu não sei fazer o desenho, eu não sei projetar o layout, por onde eu começo a fazer o desenho do sistema predial. E outra coisa, as peças hidráulicas, elas têm encaixes, como se fossem ímãs, que se encaixam no lugar que precisa encaixar. Eu não sei usar isso. Então, não pode ser uma professora qualquer, tem que ser o professor do projeto de sistemas prediais, tem que ser o professor de estruturas. E outra coisa, você não ensina só a modelagem, mas você ensina, principalmente nas disciplinas que são de cálculo estrutural, você tem que ensinar a conversa do modelo com os programas de análise. Então, você vai ensinar a modelar, aí, dependendo do programa que vem de análise, você vai ensinar a carregar o modelo no próprio ambiente de modelagem, e esse modelo é transportado para o software de análise, que recebe aquilo como dado de entrada. Então, assim, o ensinar BIM, né, botar BIM no ensino, né, de graduação, tem que ensinar a modelar, tem que ensinar a interoperar para situações de análise, então, fazer o fluxo bidirecional, né, da modelagem para análise, da análise de volta para a modelagem. Tem que ensinar a coisa da colaboração, por exemplo, eu ensinei por muitos anos coordenação 3D no curso de engenharia civil da Unicamp, desde 2011, né, Clash Detection é ensinado lá. Não só a Clash Detection, como a parte da simulação 4D, que é trazer a visualização do planejamento para dentro do modelo, né? Quando eu, nesse projeto, junto com a Fernanda, Lorena, Paula, fizemos o detalhamento do Model Use Clash Detection, eu percebi que eu estava ensinando uma única parte, que era que eu estava ensinando só a execução do Clash. E eu, de vez em quando, falava de estratégia, de vez em quando eu falava de ciclos. Isso eram falas minhas, eu não ensinava isso, entende? Então, assim, o ensino de BIM na graduação, ele vai ser incorporado de forma incremental.
e ele vai ser aprimorado. Ele vai ser aprimorado com o conhecimento adquirido pelo professor, com as mudanças de professores, com a prática que incorpora do lado de fora, porque estou falando demais, mas vou falar só mais um pouco. Temos 2 minutos, Regina. Quando eu comecei a ensinar BIM, eu ensinava em modelagem, em BIM, né? Cuidado quando a gente fala que ensinar BIM, né? Não ensinava BIM, eu ensinava a modelagem, né? O aluno aprendia comigo, lá em 2011. Quando ele saía para o estágio, ninguém usava no escritório de engenharia de arquitetura uma ferramenta de modelagem. Aí o aluno desaprendia, porque ele aprendia de novo o CAD, ele não praticava do lado de fora. Então, assim, mas agora a prática, ela está à frente da academia. Então, agora, quando é o pouco que a gente ensinar aqui, ele cresce, porque ele também recebe do lado de fora. Você também tem que lembrar que, na graduação, o aprendizado é holístico. Você não aprende exclusivamente sentando numa cadeira, escutando um professor fazendo uma disciplina. Você aprende em iniciação científica, em projetos de extensão, participando de escritórios modelo, participando de empresa júnior. Empresa júnior é um lugar de aprendizado maravilhoso. Em estágio, no trabalho de final de curso. É holístico essa aprendizagem, entende? Então, quando o ambiente do lado de fora, né, externo, cada vez mais estiver incorporando o BIM, internamente a universidade incorpora aquilo também. Perfeito. Regina, muitíssimo obrigado pela sua fala. Enquanto conversávamos aqui, Dudu, chegou uma pergunta para você de um colega que está participando conosco, o Fabrício Martins. Ele pergunta especificamente a você, Dudu. Então, podemos considerar que o BIM deve se aproveitar da tecnologia ao invés de depender dela? Eu acho que, assim, podemos considerar que o BIM deve se aproveitar das tecnologias? Sim. Na verdade, nós como os arquitetos, engenheiros, profissionais, professores, temos que nos aproveitar das tecnologias pertinentes para a gente fazer a nossa função principal, que é ou ensinar, ou fazer arquitetura, ou fazer engenharia, né? E quando a gente trata da questão da modelagem da informação, usar tecnologias para a gente fazer as modelagens da informação, a gente vai estar agregando tudo isso com o BIM, com conhecimento, com aprendizado, com a prática profissional. Perfeito. Muito obrigado, Dudu. Bom, muitíssimo obrigado aos 3 grandes colegas, a todo o público que esteve aqui conosco. Eu vou pedir, pela ordem de apresentação, vou pedir as considerações finais de cada um. Regina, por favor, suas considerações finais para nos despedirmos aqui. Bom, agradeço muitíssimo estar aqui, agradeço o convite, a oportunidade de conversar com o Eduardo, o Leonardo, e conhecer você, Lori, que foi a primeira vez que nós interagimos, fiquei muito impressionada com a sua capacidade de percepção de uma palestra e da síntese da nossa fala, muito legal. Espero que todos aqui tenham gostado desse momento curto de conversa sobre o ensino de BIM, bastante amplo. Gostei muito da experiência que o Leonardo apresentou, gostei muito do foco que o Eduardo deu, agradeço a todos. Gratos nós, muito obrigado, Regina. O prazer também imensamente meu, a nossa lady do BIM. Leonardo, por gentileza, suas considerações. Obrigado a todos, gostei muito de estar aqui, em especial quero agradecer novamente a Kézia pelo empreendedorismo que ela tem, é impressionante o que ela conseguiu mobilizar, e, na verdade, o trabalho dela me inspirou parte da criação dessa experiência, que foi bem sucedida. Também quero só complementar a questão do ensino, eu acho que nós temos que debater muito. A universidade precisa se abrir para discutir, e a universidade pública com a particular, que é um distanciamento absurdo. E também queria colocar que a gestão do processo de projeto faz parte desse conhecimento, né? Você tem os conhecimentos técnicos e tem conhecimento de gestão do projeto. E também é possível incluir gestão da produção, né? Você pode fazer simulação de modelo de construção, dá para fazer tudo, todo o ciclo de vida dá para ser ensinado durante a faculdade. Então, aí vem de encontro totalmente. Então, isso é uma discussão que precisa acontecer.
e acho que isso tem que acontecer em fóruns adequados, até para a gente poder qualificar quem ensina BIM ou quem diz que ensina, que é o que tem muito por aí. Enfim, tenho muitas críticas a determinadas instituições que prometem milagres, e quero agradecer novamente esse fórum, essa grande oportunidade, e um abraço para todo mundo, em especial aí ao Lori, que a gente tem bastante carinho, Regina, que a gente está sempre se falando, e ao Dudu, que eu conhecia mais pela Graphisoft, agora estou vendo outros skills que você tem. Parabéns também pela sua apresentação. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Leonardo. Obrigado. E continuo com o vício de chamá-lo de professor. Eduardo, por favor, Dudu, as suas considerações finais. A linda Kézia já aqui conosco, mas só as falas finais aqui do Dudu. Bom, primeiramente gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, né? Dividir essa bancada virtual com a professora Regina Ruschel, que eu sempre tenho seguido, né? Infelizmente, eu não tive a oportunidade de fazer a disciplina com você esse ano, mas o ano que vem estou lá, viu, Regina? Me aguarda, tá? Ao professor Leonardo Manzioni, que eu também cito muito nos meus trabalhos, então, parabéns pelo trabalho, e a você, Lori, o grande mestre dos mestres, né, que eu sempre brinco com você, que a gente está junto, e agradecer a Kessia pela parceria, pela amizade, né, e como o Leonardo falou, por esse empreendedorismo que você tem, parabéns. E muito obrigado por tudo aí. Muito obrigado, Dudu. Eu também quero deixar aqui meu agradecimento imenso à Kézia. Eu brinco, né, que algumas pessoas nascem iluminadas, ela foi iluminada pelo BIM, iluminada pela vida, e iluminada pela voz. Publicamente sempre digo que se alguém não teve a oportunidade, tem que assistir essa mulher cantando, né? Ela literalmente canta e encanta, e uma super profissional do BIM. Kézia, muitíssimo obrigado pela gentileza e pelo convite também. Um grande abraço a todos que participaram aqui conosco. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Fico sem palavras para retribuir tanto carinho, tantas palavras belíssimas. Agradeço a todos vocês, professora Regina, Eduardo, Leonardo, Lori, muito obrigada. Com certeza, todos nós, estudantes e profissionais, quando começamos um estudo mais aprofundado de BIM, né, estudamos artigos e trabalhos produzidos por esses grandes profissionais, grandes professores. Eu me sinto extremamente honrada de tê-los aqui nesse evento que a gente organizou com tanto carinho e com o apoio de vocês. Muito obrigada, pessoal.